Hoje a nossa entrevista é com a professora e escritora Eliette Barcelos, que nos conta detalhes da obra Mulheres no Jardim Secreto com Deus, que deve ser lançado nos próximos dias. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim ela que é professora, que nos encanta com a sua voz, tem uma família abençoada, uma família que está sempre por Erechim colaborando nos eventos, apresentando o seu talento. Eu estou falando da Eliette Barcelos, da família Barcelos, e agora a Eliette vem com uma grande novidade que vai compartilhar com a gente neste momento. Eliette, bem-vinda. Obrigado, Sandra, por nos receber. Obrigado aos telespectadores da TV Erechim. Muito obrigado pela audiência. Fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho, que vai ser uma bênção na vida de cada pessoa que tiver em suas mãos. Pois é, Eliette, você sempre esteve envolvida com a cultura, com a arte, com levar o conhecimento através da sala de aula como professora, na igreja, no coral e agora num projeto novo, idealizador, que vem para fortalecer a essência da mulher. Como é que surgiu a ideia de fazer um devocional? Sim, Sandra e público que nos assiste, esse é o devocional Mulheres no Jardim Secreto com Deus. E ele foi trabalhado durante a pandemia, né? Ele nasceu na pandemia, eu não tinha, assim, uma direção para escrever, né? Não tinha pensado nisso. Mas, certa ocasião, meu esposo perguntou, você gosta tanto de ler, por que você não escreve? E eu pensei, é verdade. E mais alguns dias ali, as coisas se organizaram, se encaminharam, e a gente é cristão e crê na direção de Deus, e eu recebi uma palavra profética também, né, sobre escrever, e eu comecei a escrever. Só que um livro assim, para mim pelo menos, foi uma experiência assim, não pegar simplesmente e ir escrevendo, concluir, pronto. Até imaginei que era assim, mas não é, né? É a vivência, é cada dia, especialmente quando ele é um devocional, como é o meu livro. Ele fala um assunto, né? Desenvolve e conclui. Além de tudo, ele tem uma tarefa em cada um deles, né? Cada devocional ele possui uma tarefa. Ele também tem um desenho das crianças, né? Dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Uma forma terapêutica, né? Com certeza. Tanto para as famílias, né? Sentarem à volta dele, né? As crianças, né? Como eu tenho filhos, eu sei como é que é. Eles adoram, né? Novidades. É um diferencial, né? Num devocional. E também tem a sua tarefinha, né? Aquilo que você aprendeu no seu devocional já tem um espaço para você estar escrevendo ali, estar colocando aquilo que falou no seu coração para você não esquecer. Porque às vezes a gente lê algo, ouve algo muito importante e não anota, né? E esquece daquilo. Depois, lá na frente, mas aquela palavra lá tinha me dado uma direção sobre determinado assunto e você esqueceu porque não anotou. Então eu tenho essa cultura de 5 anos para cá, quando Deus falou comigo isso, né? Que tinha uma caneta na minha mão. Então, até me emociono, né? Eu passei a adquirir, né, esse hábito de ter sempre um caderninho comigo. Então, tenho 5 cadernos escritos lá em casa, cheinhos, do início ao fim, né? Que eu fui anotando algo que sempre, às vezes até numa conversa com uma amiga. É verdade. Tu vê por outro âmbito aquela situação, aquele assunto, talvez até um problema, né? E você precisa guardar aquilo, porque você vai precisar. Então foi com essa ideia que eu escrevi esse devocional, para que as mulheres tenham esse espaço para elas colocarem aquilo que falou no seu coração. Às vezes é só uma frase, às vezes é só uma palavra. É verdade. Mas que fique registrado. E por que mulheres no Jardim Secreto com Deus? Sandra, eu estava pensando exatamente nessa pergunta. Digo, as pessoas vão me perguntar por quê. E eu sempre pensei em jardim. Desde que eu comecei a escrever a primeira frase, eu sempre pensei em jardim. O jardim nos remete a um lugar de sossego, de alegria, de tranquilidade, de paz, de aroma bom, de descanso, de sossego. E esse mundo que nós estamos tão agitado, né? As mulheres se sentem cobradas cada vez mais. Sim. Né? Cobradas
dar resultado de uma boa mãe, de uma boa esposa, de uma boa filha, né, de uma boa empresária, então nem se fala, né? O seu profissional precisa estar resolvido e a mulher fica cheia de coisas tentando equilibrar tudo aquilo. Mas ela precisa desse sossego. Ela precisa desse tempo para ela. E, por que não? Com o Pai, né? Voltando à sua origem, com Deus, aquele que pode dar as respostas que ela precisa. No silêncio, no momento dela a sós, tirando para estudar, para ouvir a voz de Deus falar na sua casa interior, no seu ser. Verdade. E é um devocional para ser lido de manhã, para ser lido... Existe um horário assim em que a gente consegue absorver muito mais, compreender muito mais esse ensinamento? Sandra, eu acredito sim. É que pela manhã, antes de você sair para o seu trabalho, você reservar um tempo, tirar um tempinho, 15 minutos que seja da sua rotina, para você parar, meditar, com calma, com tranquilidade, quando a casa está em silêncio, né? Então tem que ser muito cedo às vezes, né? É verdade. Antes de todo mundo sair para o trabalho. E se você for estudar um pouquinho sobre as mulheres que têm um perfil estabilizado, elas têm essa devoção. Eu faço isso pela manhã, quando consigo, ou faço à noite antes de dormir. Daí então já estou deitada, tenho a minha luzinha de cabeceira, daí eu vou fazer minha leitura. Faço minha leitura do meu devocional que eu estou lendo, ou outro livro, a Bíblia, que também sempre me acompanha. E esse aqui, ele tem 40 devocionais. Foi um desejo do meu coração fazer um número assim que não ficasse... Por exemplo, tem devocionais que é para o ano todo, né? Sim. Mas eu entendo que tem mulheres que elas têm, né, mais assim, né, nesse momento, assim, muita agilidade, muita pressa, né, muita ansiedade para concluir, né? Então, eu resolvi de fazer por 40 dias, baseado também na palavra que Jesus teve durante 40 dias no deserto, se preparando para iniciar uma nova etapa da vida dele, né? Verdade. Ele tirou 40 dias para ficar ali, se concentrando, meditando, ouvindo instruções, se preparando psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Tirou um tempo para ele. Então, são 40 dias por causa disso também. E como é um devocional para mulheres e as pessoas que já leram a Bíblia ou que de repente estão começando a ler, tem passagens que falam sobre Esther. Esther foi uma mulher muito sábia. Temos ensinamentos de Esther nesse devocional? Vou olhar o número aqui para te colocar a par. Eu vou ver a página aqui para abrir para você. Então, tem um desenho da Elisama, de uma coroa, né, nossa filha menor, né, ela estava com 10 anos quando fez, né? Agora ela já vai fazer 12, próximo mês. E eu falo sobre Esther como esposa. Isso aí. Que eu acho tremenda a história de Esther. Eu também. Se você conhecer um pouquinho da história do rei Assuero, do Xerxes, né, ou Assuero, dependendo do idioma, você vai ficar impressionada com a situação assim em que ele vivia, que os reis na época eles eram até de certa forma ditadores, e eles tinham muita pressão sobre eles. E Esther chegou e fez a diferença, acalmou tudo, tranquilizou aquele reino, né? Ela deixou a marca dela em soluções para a comunidade da época. E esse é o papel da mulher, né? E ela faz muito bem Exatamente. isso dentro de casa. Uma casa que não tem uma mulher, ela não tem um controle. Porque a mulher, ela tem aquele jeito diferenciado para falar com os filhos, para lidar com os problemas, para administrar situações. Exatamente. É isso que eu estava pensando, Sandra. Por que a mulher? Por que livros voltados para a mulher? Mas a mulher, ela é assim o coração da casa. Ela é a emoção da casa. Ela precisa estar estabilizada para dar estabilidade para os filhos, porque nós temos que pensar que os nossos filhos, eles precisam de estabilidade, porque eles serão os nossos governantes de amanhã, eles serão os nossos empresários de amanhã, eles serão os professores de amanhã. E eles precisam vir numa casa estabilizada, onde uma mulher está firme, mas também tranquila e descansada.
E é um desafio para nós, mulheres, que corremos tanto, que trabalhamos tanto, deixar esse aroma de perfume na casa, né? Verdade. E essa obra é uma obra que foi escrita com muito carinho e eu tenho certeza que tem muitas passagens aí que não foi você que escreveu, e sim uma mensagem que Deus, de repente, quer falar com nós, mulheres, e que no momento a gente às vezes não entende. A importância de ler, reler e, de repente, até ter na bolsa para quando precisar. O desejo meu foi exatamente nesse tamanho aqui, para que coubesse dentro da bolsa, para que a mulher possa carregar. É isso aí. Aí tem a aba, né? Tem as abas que ajudam, ó. Tem um bilhetinho que eu escrevi na igreja. A mulher adora escrever bilhetinho também. Então, facilita, né, para você estar marcando aonde você parou de ler. Inclusive, eu tenho kits ali que eu vou mostrar para vocês, que já vem com a caneta, com marcador de página, com pingente de página, que a mulher adora isso, né? Com miçanga, que a gente fez, eu e a minha filha fizemos manualmente. Tem a caixinha, que as mulheres gostam de guardar coisa nas caixinhas. Nas caixinhas, é verdade. Então, esse é o kit do livro. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Esse é um dos kits do livro e eu gostei muito porque a caixinha ficou tão bonita. A gente gosta de guardar algumas coisas nas caixas, joias, colar, enfim, coisas da mulher, né? Esmaltes. Verdade. Então, fizemos uma caixa, mas eu também sou uma mulher que toma muita água, tá? E a saúde da gente cobra isso, que a gente tome 0,35 ml por quilo. Então, se você ainda não fez esse cálculo, comece a fazer e tomar a sua aguinha aí todos os dias. Então, a gente colocou dentro dele uma garrafa de água, personalizada também, conforme a capa. Sim. E eu sou cantora, né? Então, preciso tomar muita água. Temos a caneta com o nome também, Mulheres no Jardim Secreto com Deus, devocional. Temos o marcador de página, que também ele vai com a mensagem da contracapa do nosso livro, com o texto. Eu quero ler esse texto para vocês. Vai um pingente, tá? Que vai para marcar a leitura do seu livro, quem gosta, né? Como fica bonitinho. As mulheres gostam dessas coisas, É coisa né? de mulher. E vai o livro. Tudo aqui dentro para você presentear, ou para você se presentear, né? Verdade, olha, um presente aí já para Páscoa aí. Que é importante. Não se dá doce, mas se dá um livro, que a gente utiliza muito mais, né? Com certeza. E essa é a edição final, que será apresentada no dia 15. Nós vamos lançar no dia 15 uma edição especial. Tá? Ela foi, devido aos ajustes com essa editora, né, que nós lançamos, né, fizemos a primeira edição, como é longe daqui, mas foi um momento, né, tudo se encaminhou para ser lá, ok. Então a gente conseguiu fazer uma edição especial aqui em Erechim, né, na nossa terra, nosso povo daqui. Vai ter a caixinha também. Já tem os copos, já chegou, já está tudo guardadinho lá para a gente montar essa semana ainda. E vai ser uma edição um pouquinho diferente a capa, né? Sim. Porque esse é um direito, né, da Viseu. Vai ser um pouquinho diferente a capa, mas não saindo desse perfil. E dentro também tem algumas alterações de cores, né? Mas o texto é o mesmo, a mensagem é a mesma, os desenhos também, da mesma forma. Apenas algumas mudanças de cores, né? Sim. Que foram feitas porque foi produzido aqui. Para quem vai ser esse lançamento e aonde ele vai acontecer? Será no dia 15 de abril, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse dia e como as pessoas podem participar. Dia 15 de abril, ali no CDL Erechim, nós estaremos lançando oficialmente. Que não sei se vocês viram nas redes sociais, eu já andei por toda a cidade, né? E a região aqui toda, né? Então, a gente agora quer fazer esse momento especial para as mulheres se reunirem, porque as mulheres juntas, elas trocam muita experiência. É legal aquela confraternização. Eu gosto muito, né? Nossa casa vive cheia de pessoas, porque a gente gosta muito dessa interação, desse tete-a-tete, né? De conversar. Então, a gente vai ter esse momento para as mulheres estarem lá, celebrando
comigo, né, uma vitória, né, e também sendo abençoadas. Porque na conversa umas com as outras, sempre algo você aprende, sempre algo flui, uma amizade nova, algum negócio, alguma coisa vai acontecer. Então, por isso é importante que as mulheres se reúnam para trocar ideias, né, junto. Verdade. E nesse dia, a gente vai ter alguma apresentação musical, teremos uma oração? Como é que você pensa em recepcionar essas mulheres? E é só para mulheres? Homens não podem participar? Bom, lá em casa a maioria é homem, né? Pois é. Eles estarão todos lá, alguns homens vão estar presentes, né? Então a gente tem um link de inscrição por causa do coffee break, né? Para que eu possa ter uma ideia de público. E estaremos ali reunidos. Vamos fazer algumas músicas, né? Com a família Barcelos, a minha filha que canta, né? A nossa filhinha caçula, os nossos filhos que tocam, né? Você conhece, né? Tocam muito. Toca. Todos eles vamos estar tocando junto com o meu esposo. Vamos estar apresentando o devocional, vamos estar ali fazendo autógrafo, né? Uma noite também de fotos e autógrafos. E para as mulheres celebrarem todas juntas. Teremos uma palavra também, né? Da nossa pastora, que vai dar uma rápida palavra para as mulheres, né? Deixando elas a par do assunto da mulher hoje, né? Na sociedade e como um todo, ela não só no trabalho, no social, mas ela espiritualmente precisa também estar cuidada, estar apoiada. Verdade. O fortalecimento na fé da mulher é muito importante para que ela consiga absorver as suas atividades e também para que ela esteja bem. Nosso corpo, a nossa saúde, ela depende da nossa fé e isso é cientificamente comprovado já. Com certeza, Sandra. Eliette, então fica aí o convite para o dia 15, as pessoas fazerem a inscrição aí pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Faça a sua inscrição, participe desse evento. Se de repente tiver curiosidade e quiser chamar a Eliette nas redes sociais, a Eliette está à disposição. A Eliette é conhecida na cidade de Erechim, né? Não tem quem não conheça a Eliette. E parabéns por esta obra que eu tenho certeza que vai enriquecer a vida de muitas mulheres. Com certeza, Sandra. Eu digo assim para as mulheres que adquirem ele, é um afago no coração da mulher. Não tem cobranças, sabe, nesse livro. Mas ele tem uma palavra de amor, uma palavra de aconchego, de paz para o coração da mulher, que é o que nós precisamos hoje, né? Verdade, isso é importantíssimo. Às 19 horas, lembrando que será o evento, né? Dia 15, no CDL Erechim, às 19 horas. Para quem não sabe, é ali na rua, ao lado do Belas Artes. Isso, do lado da Belas Artes. Na esquina ali com o Correio e o JB. Ali no prédio, no 5º andar. No Só 5º chegar andar. lá no auditório e você vai ser bem recebida, mesmo Com que não certeza. faça a sua inscrição, né? O importante é Sim, com participar, certeza. porque às vezes tem pessoas que não têm habilidade com as redes sociais. Sim. Então pode dar uma ligadinha, dizer, ó, reserva um lugarzinho para mim, Sim. que vai ter um lugar especial lá. Vai. Ninguém vai barrar na porta. Isso aí, Eliette, parabéns por me permitir participar de mais esse momento na tua vida. Eu lembro que anos atrás a gente fez, gravamos um DVD, né, Eliette, Sim. de uma apresentação de vocês e foi tão lindo, tão 2010. engrandecedor aquilo. E esse eu tenho certeza que vai ser também. Parabéns. Obrigado, Sandra. Eu quero concluir lendo a contracapa do livro aqui para você, mulher que está em casa, você, nosso ouvinte, que diz assim: os dias atuais necessitam cada vez mais de mulheres saradas. Eu fui até questionada por essa palavra. Eu disse, não, eu quero saradas. Por quê? Saradas, ela inclui você estar bem fisicamente, bem emocionalmente e bem espiritualmente. Mulheres que entendam que existe um lugar que é seu em Cristo Jesus. E assim desfrutem de intimidade com seu Pai Celestial. Mulheres que, além da beleza exterior, elas compartilhem seu belo coração também. E estejam dispostas a ajudar a próxima geração a reconstruir, mesmo onde estiver em ruínas e escombros, que elas possam estar ajudando, né? Mulheres que digam sim ao convite do amado Jesus. Levante-se, minha querida. Venha comigo, minha bela. As flores estão brotando, chegou o tempo de cantar. Ah, minha amada, você é um jardim secreto. Cantares de Salomão, capítulo 2, 10, 12, 4 e 12. Que o Santo Espírito venha soprar em seus momentos no jardim secreto com Deus, fazendo com que a essência do bom perfume de Cristo, que por ora está escondida,
seja exalada como uma fragrância suave e se espalhe por toda parte. É o desejo do meu coração. Aleluia, que assim seja. Amém. Obrigada, Sandra. Obrigada por estar obrigado aqui. por E essa a você, oportunidade. não perde essa oportunidade. Dia 15 de abril, 19 horas, no auditório da CDL Erechim.